Meus irmãos, hoje nós estamos no nono sermão do Sermão do Monte, né? Este magnífico, incrível sermão que o Senhor Jesus, ele então falou e expressou para os seus ouvintes, e confesso, maravilhado, tal como aqueles ouvintes dele naquele dia, eles então concluíram que as palavras do Senhor estavam banhadas, né, de autoridade, e que conteúdo extremamente importante. Hoje nós concluímos então o primeiro capítulo, não é o capítulo então 5, mas ainda temos o capítulo 6 e o capítulo 7 para podermos adentrar nestas verdades tão grandiosas. Então, meus irmãos, uma constatação importante nós queríamos trazer. É claro que isso já tem sido falado aqui de outras formas, mas o Sermão do Monte então toca em tópicos nevrálgicos, ou seja, sensíveis da essência humana pecaminosa, né? Ele então assim foi além da interpretação comum corriqueira dos fariseus, e ele então adentra um parâmetro muito mais profundo, trazendo um padrão rígido que peneira os corações, né, a viverem a sua vontade, a sua própria vontade, a vontade do Senhor Jesus. Por exemplo, sobre a vingança e sobre assuntos como também o amor aos inimigos, que é aquilo que nós vamos falar hoje, dedicadamente neste tempo. A vingança, irmãos, como alguns já falaram, alguns historiadores e alguns comentaristas também atribuem a vingança como um prato que se come aos poucos, ou seja, aquele prato de comida que lentamente a gente vai comendo aos poucos, para que ele demore o máximo possível, para que ele seja totalmente devorado. Então a vingança é um prato que se come aos poucos, não é? Para alguns chega a ser até uma forma de vangloriar-se, tendo em vista a destruição do nosso próximo, daquele que está ao nosso lado. Hoje, quem sabe, tem alguém sempre, né, nos desejando mal de alguma forma, e só para ter a justificativa de dizer, ou a oportunidade de dizer, eu não disse, Deus é fiel, não é? Como um gosto de ver o outro sendo destruído de alguma forma, e isso traz vanglória, traz alegria. E meus irmãos, quantos então estão tomados, né, pelo seu passado, de tantas coisas que ocorreram na nossa trajetória interrelacional e também circunstancial? Quantos então vivem agarrados a este passado pelo ressentimento e traz consigo então, por algum motivo, cargas que se estabeleceram como um padrão de um sabor, um gosto de vingança e também de acontecimentos que não foram tão favoráveis na nossa vida. Às vezes, irmãos, sem percebermos, o sentimento de vingança está camuflado nos nossos corações e nós, de fato, não descobrimos essa camuflagem para poder extrair onde de fato reside esta vingança. E de fato, isso é algo que precisamos refletir na palavra de Deus e ouvir das palavras do Senhor Jesus, o que de fato deve ser um parâmetro de bênção para as nossas vidas e de liberdade quanto a essas coisas. E vemos então, irmãos, alguns assim aprisionados e alimentam um ódio contínuo em seus corações, que até mesmo só de ver a outra pessoa com quem há uma reserva, existe ali uma transfiguração do rosto, ou um desvio de caminho, ou algo parecido. Deus então, na narrativa de Gênesis, ele disse a Caim, seu desejo será contra ti, eis que o pecado jaz à porta, e cumpre a ti dominá-lo. O ódio de Caim, irmãos, era tão grandioso, que chegou a cegá-lo com relação à advertência que Deus assim o fez, antes dele cometer o ato de assassinar o seu próprio irmão. De fato, meus irmãos, olhando para toda esta narrativa, quem alimenta esse tipo de sentimento jamais prosperará em sua vida. E não é apenas uma prosperidade no âmbito de enriquecimento, não é neste âmbito que nós falamos, mas há de fato uma prosperidade a ser galgada, buscada e vivenciada, que é muito mais além do que bens. Existe uma prosperidade que o Senhor ele proporciona para aqueles que o seguem em sua obediência, que é de fato usufruir da paz que só Ele quem tem para nos dar. De fato, ter o relacionamento com Deus é algo extremamente valioso e é algo extremamente simbólico a uma prosperidade que o mundo não conhece.
E quando então estes sentimentos se ocupam o nosso coração, né, damos lugar então à vingança e deixamos de dar lugar àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Meus irmãos, a vingança, ela pertence somente a Deus. Assim a palavra de Deus diz em Deuteronômio 32 e o verso 35, quando diz: a mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. Com esta verdade colocada, se nós fôssemos retribuir segundo o nosso padrão de medida para com as outras pessoas, para com os nossos irmãos, certamente em nossos dias muitos de nós estávamos cometendo coisas semelhantes ao que Caim cometeu. Um exemplo, este a não ser seguido de forma alguma. E eu então, nesta hora, irmãos, eu convido você, meu irmão, minha irmã, que aqui está presente, a que você pudesse comigo adentrar nesta seara relacional, abrindo a sua Bíblia no texto de Mateus capítulo 5 e os versículos do 38 até o verso 48. Vamos meditar nessas duas perícopes para que possamos assim identificar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Mateus capítulo 5, versos do 38 até o verso 48. Diz assim a palavra de Deus: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que ele também leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Verso 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz e o seu sol nascer, ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém? Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, nos rendemos a Ti, Senhor, neste momento, invocando, ó Deus, a ação do Teu Santo Espírito, para que, ó Deus, sejamos alimentados pela Tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor. Liberta-nos, ó Deus, de nós mesmos, de tantas amarras, ó Deus, que porventura hajam no aspecto daquilo que vamos ministrar nesta noite, e que sejamos felizes, ó Deus, em ministrar, ó Deus, a Tua palavra e fazer, ó Deus, com que a Tua vontade seja cumprida para esta noite, através das Sagradas Escrituras. Por isso, ó Deus, no nome de Cristo Jesus, eu te oro. Amém. Meus irmãos, Mateus capítulo 38, aliás, capítulo 5, versos do 38 ao 48 que nós lemos, faz parte de uma seção maior, que é, de fato, os versos do 21 ao 48. Então, nós vamos ministrar hoje sobre uma porção que está dentro de uma porção bem maior, que representa 6 situações que ilustram o que Jesus ele queria dizer naquele momento, para que eles de fato cumprissem a lei. E há de fato uma explicação, e esses exemplos então eles começam com as leis judaicas. Então, primeira coisa que nós vimos bem no início da nossa ministração, depois das bem-aventuranças, a gente começa a encontrar Jesus falando: vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém digo. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém digo. E ele repete isso por 6 vezes. E ele fala pontualmente sobre a proibição ao assassinato. Ele fala sobre a proibição ao adultério.
Ele fala sobre a questão do divórcio, ele fala sobre a proibição dos juramentos falsos, que falamos sobre isso no domingo passado. Ele então limita a vingança do olho por olho e também faz com que as palavras dele adentrem na questão do amor e da oração pelos nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Jesus então, irmãos, nos mostra a ir além da observância mecânica dessas leis, do Espírito então que deve estar por trás, arraigado nos corações. De fato, meus irmãos, como abraçar o Espírito desta lei, entendendo então como verdadeiros filhos de Deus, que refletem o amor de Deus e a vontade de Deus em nossas ações e relacionamentos diários. Como de fato compreender isso? Compreender esses 6 pontos que são extremamente importantes e vivenciá-los então entendendo que nós somos feitos filhos de Deus, porque nós recebemos a Cristo, conforme João capítulo 1, verso 11. Então precisa haver uma sintonia dos aspectos estabelecidos por Deus para o seu discípulo e o entendimento de que se eu sou discípulo eu preciso buscar viver isso aqui. Então, de fato, meus irmãos, o que é que nós encontramos como crise hoje em dia, no nosso tempo, na nossa geração? É que as pessoas se intitulam discípulos de Cristo, mas não querem dar ouvidos a estas palavras. Eles não querem nenhum tipo de quebra do seu próprio ego, de quebrantar-se diante de Deus, de fato compreender onde está errando, onde estamos então errando, né, para que isso de fato reflita a vida de um verdadeiro discípulo. Porque o Sermão do Monte, irmãos, nada mais é do que o padrão que Deus apresentou para os seus discípulos, para aqueles que o seguiam. E o padrão estabelecido não é uma falácia, não é algo criado por homens, não, é o próprio Cristo, que é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que agora fala abertamente para os seus seguidores, e agora apresenta um padrão a ser seguido, pois ser crente não é apenas irmos aos cultos, não é apenas dar a paz do Senhor, mudar o nosso vocabulário. Ser crente é muito mais além do que isso, é muito mais profundo do que aquilo que se vê com os olhos materiais. É algo muito mais profundo, tem a ver com o coração, tem a ver com a intencionalidade daquela pessoa em relação a Deus, em detrimento das vontades carnais que permeiam o nosso coração a todo momento. E nós não podemos, irmãos, fugir dessa realidade. Precisamos olhar para esta narrativa, não é, e ver aquilo que Lutero disse, por exemplo. Pois Lutero, então, sobre o Sermão do Monte, ele falou apenas uma frase interessante, ele disse: a palavra do Sermão do Monte é muito alta e muito dura para que alguém a cumpra, e de fato é. De fato é desafio puro do início ao fim, pois assim Deus estabeleceu que vivamos. E isto, irmãos, não é brincadeira. Isto é algo que desaguará em uma vida eterna. E eu preciso olhar isso hoje como uma verdade absoluta que tem a ver com o meu interior, com a minha forma de ser. E se o nosso ego não for quebrado, se as nossas vontades próprias não forem submetidas à vontade suprema do Senhor, o que é que nós estamos fazendo na nossa caminhada? Talvez nos enganando a nós mesmos. E assim, queridos, a lei judaica ela era bastante difícil, já era difícil. E nesses versículos, Jesus ele eleva esse grau de dificuldade para a sua vivência, muito além de qualquer padrão que possam esperar alcançar. O padrão do Senhor se estabelece nestes versos e não são sobre obedecer regras, não é isso. Não se trata de obedecer regras, se trata de alguém que recebeu de Deus uma nova natureza, e essa nova natureza vive agora diferente. A nossa essência ela foi transformada, ela foi mudada. Não vivemos mais como vivíamos antes, agora vivemos debaixo do poder do Senhor, debaixo de sua vontade, debaixo da condução dele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isto deve ser estabelecido na nossa vivência. E se não vivemos, irmãos, de acordo com este padrão, devemos, a partir de agora, a partir de hoje, deste momento, devemos recorrer à graça de Deus, pois a própria dificuldade destes versículos nos leva à graça de Deus, sendo ela a única esperança desde o princípio de tudo. Precisamos recorrer a esta graça. Temos pecados, irmãos, todos pecaram e destituídos estão e carecem da glória de Deus. Assim está em Romanos capítulo 3, verso 23. Não há nenhum justo sequer, não há nenhum.
Todos pecaram e precisam, eu preciso, você precisa. Todos nós precisamos. Mas a graça de Deus, ela de fato é suficiente para nos redimir. Ela é suficiente para nos transformar como de fato um discípulo deve viver para Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Olhando então, irmãos, para a porção primeira que nós vamos ministrar hoje, que é exatamente o ensino a respeito da vingança, do verso 38 até o verso 42, o Senhor Jesus, ele traz, irmãos, elementos bem interessantes. E a mensagem central desta porção é que nós não resistamos àquele que é mau. E isso, de fato, irmãos, começa agora um cenário que o Senhor coloca os seus ouvintes a um experimento totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver e a viver. Pois então, começamos então pensando em três coisas interessantes nesta porção. Quando ele diz, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. E aí ele começa então a destrinchar algumas coisas interessantes. E meus irmãos, todos nós conhecemos muito bem as emoções que nos consomem, os pensamentos que ocorrem quando a nossa mente, ela então identifica que fomos injustiçados. Nós conhecemos. Nós sabemos muito bem como é que cada um de nós reagimos quando a gente está fazendo algo na melhor das intenções, tudo certinho, e a gente é simplesmente injustiçado. Como é que nós reagimos? Como é que de fato expressamos as nossas reações nas nossas emoções quando de fato nós nos deparamos com a injustiça? Será que nós vamos fazer conforme os ímpios fazem? Ou nós vamos encontrar aqui nestas palavras uma tônica diferente? Segundo lugar, quando injustiçados, que pensamentos enchem a nossa mente? Que palavras saem da nossa boca no momento em que nós estamos injustiçados? O que é que de fato nós temos como ações que tomamos naquele momento, no ímpeto da nossa ira? Como de fato nós reagimos, irmãos, ao encontrar os nossos inimigos que fazem de tudo para nos derrubar, para atrapalhar os nossos planos, a nossa trajetória? O que é que de fato como é que a gente fica diante disso? Em Mateus 5, nesta porção, Jesus explicou que ele espera de seus discípulos, aqueles que são injustiçados, vençam a injustiça pelo amor. Será isto uma coisa fácil? Será isso um desafio fácil de ultrapassar, de vencer este obstáculo? O Antigo Testamento, irmãos, incorpora uma expressão chamada lex talionis, que quer dizer a lei da retaliação. O Antigo Testamento, ele traz isto de forma muito forte, não é? Como lá em Deuteronômio, capítulo 19, verso 21, quando diz, teus olhos não terão piedade, vida por vida, não é? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E há de fato um contexto bem amplo, sem nenhum detalhamento, o qual o Senhor Jesus ele começa a trazer nas suas entrelinhas. Observe que no verso 39, logo em seguida, Jesus então agora ele apresenta um novo conselho no detalhamento disso. Ele começa agora a trazer um parâmetro diferente. Ele diz, agora eu porém vos digo, não resistam ao perverso. E quem é o perverso? Aí ele faz o favor de detalhar exemplos do verso 39 ao 42, quando ele começa então a trazer situações que nos confronta de lá para cá, de pessoas que vão cometer contra nós coisas que são duras, ruins, injustas, indesejáveis, que nos causa tristeza, que nos causa dor, que nos causa então desânimo na alma, que nos coloca lá para baixo muitas vezes, que nos coloca tristeza nos ombros. E ele começa então a trazer alguns exemplos figurativos, hipotéticos. É claro que Jesus estava falando de coisas que eles sabiam que Jesus estava falando. Mas Jesus começa a dizer, um tapa na face direita, ofereça também a sua segunda
face. Isso não é simples. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer com isso, irmãos, muita coisa. É quando alguém nos faz um mal, comete algo doloroso, até vergonhoso. E como é que a gente revida isso? É claro que aqui a gente não vê muito por aí tapas na cara, né? A gente não vê muito isso, né? Literalmente. Mas existem muitas formas de haver o tapa na cara. O expor, nos fazer passar uma vergonha, nos colocar numa condição de constrangimento. E o que é que a gente deve fazer? Jesus disse: se alguém lhe der um tapa na cara, na sua face direita, ofereça a esquerda. Ou seja, permita-se ao processo. E eu sei que eu estou falando algo que vai totalmente contrária à corrente de todo um sistema estabelecido na nossa geração, desde esses tempos aqui. Jesus fala então, diante de um processo, alguém lhe processou, e lhe quer levar a túnica, dê também a capa. Ou seja, naquele tempo a túnica era uma roupa que se usava por baixo da capa. Então alguém ia processar a pessoa e pedia só a parte de baixo. E eles dê também a capa. E a capa seria algo que vestia-se melhor, cobria-se totalmente. Havia de fato um sentido nessa expressão. Porque alguém que ia para uma audiência sem a capa e saía com a capa, estava público e notório que aquela pessoa que teme a Deus, que foi processado, saiu daquela audiência com a capa do crente, como que o acusador foi vitorioso aos olhos humanos e o servo, ele cumpriu com aquilo que Deus estabeleceu para ele. Uma atitude de humildade, uma atitude de abrir mão, de despreendimento e de não estar apegado às coisas. Assim deve ser a postura de um seguidor de Cristo. Ser discípulo é fácil, irmãos? Ser discípulo é fácil na fala. É fácil dizer que é discípulo. Mas ser discípulo é viver muito mais além de apenas palavras. Jesus então traz ainda um outro elemento. Se alguém lhe obrigar a andar uma milha, e uma milha é uma distância bem grande, vá com ele 2. Diga: olha, se você quiser eu vou mais uma. Você quer que eu vá com uma milha com você? Você quer que ele dê uma carona até o Valentina? Eu lhe dou até Gramame. Você quer ir? Entende como é? Despreendimento completo. E por fim Jesus disse: dê a quem lhe pedir, e não dê as costas a quem lhe pedir emprestado. É difícil compreendermos tudo isso. Mas por trás dessas palavras, irmãos, existe um sentido único de que o discípulo de Cristo, ele precisa estar despreendido das coisas, até da justiça falha humana, em obediência a este Deus, entendendo que a vingança pertence a ele e o pagamento também, conforme diz em Deuteronômio. É a compreensão, irmãos, que vai na contramão, pois humanamente falando, esse comportamento que o Senhor exige aqui, é praticamente impossível. Levarmos um tapa e dizer: legal, olha a outra, dá aqui também. É alguém ser processado injustamente, e além de ser injustiçado, paga ainda tudo o que foi pedido, de bom grado. Não é a força, não. Não é fácil, irmãos, encararmos de fato favores a pessoas que não dá obrigado, não retribui, não é agradecido, mas pede e a gente dá. Pede emprestado, tenho. É não falar mentira e dizer tenho, está aqui, empresto. Isso não é fácil. Mas viver o discipulado de Cristo é viver os aspectos que Ele mesmo estabelece para nós. Isso confronta-nos e demonstra para nós mesmos o quanto presos às coisas nós somos, o quanto ligado às coisas nós somos,
o quanto vingadores nós somos quando nós nos deparamos com situações que nos confrontam a nossa própria existência. Observe, irmãos, que humanamente, então, falando, isso é quase impossível. Que o Senhor exige, de fato, tem esta tônica, e somente uma pessoa, irmãos, consolada pelo Espírito Santo, pode viver de modo autossacrificial. Irmãos, isso aqui é um patamar elevadíssimo. Isso aqui não é para todo mundo. Isso aqui não é para qualquer um. Viver isso aqui é viver além da perspectiva visível de viver um discipulado, dizer, sou discípulo de Cristo. Aqui vai muito mais além. Somente, irmãos, quando o cristão permite que o Salvador viva nele, é que ele se comporta de acordo com a vontade do seu mestre, diante do insulto, diante da injustiça e diante da inconveniência. Podem ser pagos com amor, sim. Este é o evangelho da segunda milha que nós precisamos lidar. Quantos irmãos vivem como cristãos e vivem intrigados, às vezes por bobagem, por besteira. Vivem com o relacionamento danificado por conta de situações, por conta de coisas mal resolvidas ou não resolvidas, e seguem em frente achando que lá no céu, quando chegarmos diante do Rei dos Reis, ele simplesmente vai dizer, não tem nada não, chegue para cá. Não é assim. Eu não posso trazer uma palavra neste tom, porque eu serei infiel à palavra. E ser fiel à palavra é observar as Escrituras diante de tudo que está em volta e apresentar como verdade, pois assim ela é. E meus irmãos, não tem colher de chá. Não tem colher de chá para quem não vive de acordo com as Escrituras. E isto serve para mim e para você, para a nossa reflexão hoje à noite. Nós precisamos desta capacitação. Nós precisamos, irmãos, olhar para estas verdades e olhar para nós mesmos e colocar essas verdades de um lado da balança e quem nós somos do outro prato da balança. E a gente fazer de tudo para que Deus nos capacite, para que esse fiel ele fique pelo menos mais ou menos. Porque perfeito nós não seremos. Diante disso, queridos, a próxima perícope, a próxima porção que nós vamos falar, nos traz um confronto ainda muito maior do que esses aqui que nós falamos até agora. Pois aqui nós vamos falar de uma condição muito mais elevada, muito mais aprofundada, pois tem a ver com duas coisas interessantes, amor e oração. Mas antes de entrarmos nela, eu queria só apresentar para os irmãos uma forma diferente de ler os versos do 38 ao verso 42. Uma forma diferente de ler esses versos, né? É claro que cada um tem sua versão, mas que tal, de acordo com um comentarista, a gente poder ler estes versos da seguinte forma. Aqui está outro velho ditado que merece uma segunda olhada. Olho por olho, dente por dente. Verso 39. Isso vai nos levar a algum lugar? Eis que eu proponho. Não revide de jeito nenhum. Se alguém bater em você, fique parado e espere. O verso 40 diz, se alguém o arrastar para um tribunal e exigir a camisa das suas costas, embrulhe seu melhor casaco e dê de presente. O verso 41 diz, se alguém tirar vantagem injusta de você, use a ocasião para praticar a vida de servo. O 42 diz, chega de coisa de olho por olho, viva generosamente. Jesus levou, irmãos, os seus ouvintes a um patamar elevado de viver. O evangelho é apresentado num padrão muito mais além do que a nossa perspectiva humana. Olhando então para o verso 43, que aí agora ele dá continuidade a um aprofundamento bem maior, ele vai falar exatamente sobre o amar ao outro independente da reciprocidade. Sabe o que quer dizer isso?
é eu amar o outro sem esperar que o outro me ame. É eu amar e agir e fazer, não esperando que o outro faça comigo a mesma coisa. É algo mais ou menos neste tópico que o Senhor Jesus ele aprofunda no encerramento deste quinto capítulo. Quando ele diz, vocês vão ouvir o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem você. E meus irmãos, estas palavras aqui, elas ecoam dentro de um patamar ainda mais elevado. Como então fazer, irmãos, para amar inimigos? Esta é a questão. Como de fato nós podemos fazer isso? Ter esta atitude, amar o nosso inimigo e orar pelos que nos perseguem. Como é que isso acontece? Como é que eu poderia então me encarar diante de uma realidade como essa? Porque nós, irmãos, temos inimigos que estão tão próximos de nós, que às vezes nos visita, que às vezes, em algum momento, está conosco sentado comendo, mas a gente sabe da intenção do coração que não é boa. A gente sabe que a qualquer momento, em um único e pequeno deslize, aquele que está do nosso lado, como um companheiro, está pronto para puxar o tapete e ver você cair com o nariz no chão até sangrar. Existem também inimigos que estão distantes de nós, que não aguentam nem andar conosco. Existem aqueles que também nos perseguem, que vivem vasculhando a nossa vida, procurando tudo, querendo até criar situações para que nós caiamos como armadilhas. O que fazer com essas pessoas? Amar e orar por elas. E meus irmãos, 3 coisas nós poderíamos então começar a pensar. Como de fato amar esses inimigos? Como de fato fazer com que nós oremos então por estes que nos perseguem? Primeiro, analise a si mesmo. Analisar a nós mesmos. Qual tem sido a nossa postura? Se há verdade nesta relação ou não? Se eu provoquei algo que não era para ter provocado e o outro não teve a maturidade de entender e achou que a minha atitude foi um mal que eu fiz a essa pessoa. Como de fato nós precisamos fazer? Analisar a nós mesmos. Procurar o bem para o nosso inimigo. Sempre ser favorável a fazer o bem a ele e jamais fazer o mal. Em último lugar, quando então a oportunidade se apresentar para que nós possamos derrotar o inimigo, esse é o momento em que nós não devemos fazer. Lembra de Davi e Saul? Certa vez Davi disse, eu poderia agora ter matado Saul, mas eu não toquei nele, fiz nada. Entende? Saul era inimigo de Davi, camuflado, queria acabar com a vida de Davi, porque Davi havia de ser o rei, e ele sabia, e ele não queria que Davi chegasse lá, e ele se dava uma de amigo, mas não era amigo nenhum, e Davi sabia disso, e Davi teve a chance de fazer muito mal a ele, até de matá-lo, mas não tocou nele, de forma alguma. E meus irmãos, olhando para esta realidade, o verso 44 nos diz a seguinte expressão: amem e orem os seus inimigos e aqueles que vos perseguem. O verso 45 tem uma frase extremamente importante. O porquê nós devemos fazer isso. O verso 45 diz que nós devemos fazer assim para demonstrar que nós somos filhos do Pai que está nos céus. Ou seja, é uma demonstração para provar que nós somos filhos de Deus verdadeiramente. E veja que os critérios de Deus são critérios complexos e difíceis e que nos confronta. E que nos coloca num estreito, como se fala no nosso linguajar,
coloca-nos no estreito, num terreno pedregoso, difícil e estreito de passar, para testar a nossa própria fé. O verso 46, irmãos, ele diz então: que recompensa vocês terão em amar os que vos amam? É muito fácil, não há recompensa nenhuma. Amar quem nos ama é muito bom. Tem coisa melhor do que amar a esposa, que sabe que a esposa ama? Tudo muito fácil. Amar o irmão da igreja que sempre está lá, disponível, que nos ama, que cuida de nós, que se preocupa, que liga para saber como é que nós estamos, que no aniversário dá os parabéns, que tem todo um cuidado. Amar essas pessoas é muito fácil. Mas que recompensa há na conjuntura do povo de Deus? Amar quem nos ama é muito fácil, irmãos. Qual a dificuldade que tem? Nenhuma, zero. Dificuldade nenhuma. Mas o verso 47 diz: o que há de mais em saudar aqueles que vos saúdam? Não tem nada de mais. E por um lado eu acho até engraçado, porque da nossa igreja aqui sempre chegam irmãos novos, né? E aí os irmãos às vezes não lembram quem é quem, e fica naquela dúvida. E eu digo: rapaz, o irmão fulano, ele vai conosco. Quem é esse irmão fulano? E eu tenho que mostrar a foto para poder dizer: ah, sei quem é. Precisamos nos saudar mais, né? Passar lá na recepção, quem sabe um tempo, para que a gente possa visualizar quem vai entrando, né? Eu fiz um treinamento desse com alguns irmãos aqui, e eu disse: olha, vocês vão ficar na portaria. Aquele irmão que entrar, que você não souber o nome, você pergunta: como é o seu nome, irmão? Para que a gente possa se familiarizar. De fato, irmãos, saudar quem nos saúdam é muito simples. O que é que tem de dificuldade nisso? Nenhuma. Então precisamos olhar para esse padrão que Jesus atribui, que isso não é somente aqui para nós, mas também nas relações externas à igreja. Nós precisamos, irmãos, nos dar nas relações. Precisamos chegar no outro, que às vezes é arredio, é calado no canto, não chega junto, está lá. Até nestes pontos, a palavra do Senhor, ela chega em nós. Jesus, então, no verso 48, ele invoca os seus ouvintes a uma busca intencional, irmãos, de termos o caráter do Senhor nosso Deus. Esta é a grande tônica de todo esse entendimento, de todo esse aprendizado. O Senhor nosso Deus, ele tem um padrão de perfeição. E é claro que nós não chegaremos jamais a esse padrão de perfeição. Mas isso não nos dá o direito de vivermos relaxados na nossa trajetória. Eu preciso viver uma busca intencional, desejando e querendo, com toda a nossa força, de que eu preciso ser parecido com Ele o máximo possível. Porque ser cristão é ser imitador de Cristo, é ser pequenos cristos, é ser representantes, miniaturas de Cristo. Isto é o que nós devemos ser. E diante desta constatação, e diante de todas estas coisas que nós temos falado aqui, da vingança e do amor aos inimigos, e de interceder em oração por aqueles que nos perseguem, será que nós estamos bem parecidos com o nosso Deus? Estamos caminhando bem equiparados ao que o Senhor ele tem como proposta, de acordo com a sua santidade? Este é o grande desafio, queridos, de vivermos o Sermão do Monte. O Sermão da Montanha não é café pequeno, é coisa séria. E não adianta nós queremos virar esta página para viver uma outra realidade e deixar isso de lado, pois isso aqui é o que de fato vai trabalhar no nosso interior e nos levar a uma condição muito mais elevada do que aquilo que nós estamos acostumados a ver e a fazer. E meus irmãos, olhando então para isso, para estas verdades, amar o nosso inimigo, irmãos, não é fácil. Amar o inimigo, interceder por quem nos persegue, não é fácil. Isto é algo tão complexo que quando casais estão em crise, eles têm dificuldade de orar um pelo outro, mesmo sendo casados debaixo do mesmo teto. Que quando nós atendemos situações assim, a gente coloca como tarefinha de casa, orar um pelo outro quando chegar antes de dormir. E pense num negócio complicado. Pense num negócio difícil. E são dois que disseram sim um para o outro.
e que juraram suas juras de amor, mas por conta de um conflito, não tem nem a capacidade de orar um pelo outro. Imagine agora aquele que nos causou mal, prejuízo, que tentou nos arruinar. A palavra de Deus chega e diz: olha, ame, viu? E amar, sabe como é? Amar é chegar junto, é ter cuidado, é ter zelo, é proteger quando for necessário. Está doente, meu irmão, você está doente de quê? Está precisando de remédio? Eu vou levar aí na sua casa. Está precisando de carona? Está precisando de ajuda? É se dispor, é estar, não por falsidade, mas por um parâmetro de obediência, entendendo que o pagamento vem de Deus. Deus é quem é o Senhor juiz de todas as coisas, sem a gente colocar a mão. E orar por eles é algo difícil? É. Vai uma dica para todos nós. Pega aquele papelzinho da lista negra. Coloca o nome de todos eles. Eu acho que fulano é meu inimigo. Eu acho que fulana fez muito mal a mim. Eu acho que fulano de tal não merece nem que eu ore, mas eu vou botar o nome dele aqui. Eu acho que fulano também merecia a morte, mas está vivo. Eu vou orar. E tome a lista para cima. E guarde essa lista na sua cabeceira de cama. E assuma com Deus o propósito de orar por essas pessoas. E você não precisa nem citar o nome. Você já anotou? Deus já sabe. Dobra esse papel, bota a mão em cima. Senhor, abençoe esse povo. Muda o meu coração e o deles também. Porque, irmão, se não for assim, nós não alcançaremos profundidade nesta relação com Deus. E a gente apenas vai nos enganar a nós mesmos. Uma outra forma de lermos então estes versos do 43 ao 48. Olha só como seria. Você está familiarizado com a lei antiga escrita? Ame seu amigo e sua companheira não escrita. Odeie seu inimigo. Verso 44. Estou enfatizando isso e desafiando isso para você. Estou lhe dizendo para amar os seus inimigos. Deixe-os trazer o melhor de você, não o pior. Quando alguém lhe der dificuldades, responda com as energias e com toda a sua força em oração. O verso 45. Pois então, você está trabalhando fora de um verdadeiro eu? Seu eu criado por Deus? Isto é o que Deus faz. Ele dá o seu melhor. O sol para aquecer e a chuva para nutrir a todos, independentemente, o bom e o mal, o bom e o desagradável. Verso 46. Se tudo o que você faz é amar o adorável, você espera algum bônus? Qualquer um pode fazer isso. O verso 47. Se você simplesmente cumprimentar aqueles que te cumprimentam, você espera alguma medalha? Qualquer pecador faz isso. O verso 48. Em uma palavra, o que estou dizendo é: cresçam, amadureçam. Vocês são súditos do reino. Agora vivam assim. Vivam a sua identidade criada por Deus. Vivam generosa e graciosamente para com os outros, da mesma maneira como Deus vive para você, lhe abençoando e lhe guiando. Olhando então, irmãos, para estas verdades, nos colocando então nessa encruzilhada de decisão de como de fato nós vamos proceder. Precisamos, irmãos, observar que Deus quer que o passado não amarre o nosso presente. E muito menos nos prejudique o nosso futuro. Pedir a Deus a capacidade de se alegrar com aqueles que estão ao nosso redor é algo que precisamos hoje. Amém, hoje. Pedir a Deus a capacidade para separar o ato ruim de alguém. Observe.
para que eu possa vê-la como minha irmã e meu irmão. E esta separação é algo extremamente importante. Como uma pessoa que faz parte da minha família, que é a minha família que eu faço parte cristã, é o que Deus espera de nós hoje também. Que não venhamos, irmãos, a ser como Caim. Acaso eu sou o tutor do meu irmão? Numa resposta malcriada de Caim para com Deus. Acaso eu tenho nada a ver com o outro? Tem a ver sim. E eu preciso ter este entendimento. Precisamos, irmãos, então, cuidar da comunhão no reino de Deus. E aqui, queridos, as bem-aventuranças, elas se apresentam para nós como algo extremamente importante. Onde está a nossa cortesia? Onde está a doçura no falar? Onde está o autocontrole quando as coisas estão tensas? Onde estão, de fato, irmãos, as palavras que constroem e não destroem? Onde estão, irmãos, os atos de lealdade que nós precisamos ter nas nossas relações? E deixarmos de ser praticantes de coisas que provocam no outro tanta dor e nos coloca na condição de inimigos. Onde é que nós vamos parar, irmãos? Quando nós olhamos para esse sistema que nós estamos envolvidos nele, de uma vivência tão caótica e tão egoísta em si mesmo, onde os ideais de cada cabeça e de cada mente quer impor ao outro aquele ideal, quando não há provisão com base nas Escrituras Sagradas. Onde é que nós vamos parar, irmãos? Com a brincadeira de ser crente. Precisamos encarar isso com muita verdade, com muita lealdade ao Senhor. E poder então olhar para isso aqui e virar uma página tenebrosa e partir para uma nova realidade em obediência e observância ao que Deus colocou aqui. Deus quer para mim e para você, meus irmãos, que nós vivamos numa condição muito mais diferente. Vamos promover, irmãos, o amor e o perdão, pois a Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Para concluir, meus irmãos, eu queria apresentar as seguintes expressões. O Sermão da Montanha, ele conclui, com um elemento que Jesus estabelece sobre uma diferença incrível do tolo e do sábio, ou do sábio e do tolo. Se nós olharmos então para o capítulo 7, que é de fato o final do Sermão do Monte, dos versos do 24 até o verso 27, nós vamos ver de fato estas palavras bem claras, bem claramente. Então, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica serão como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Preste atenção em duas palavras deste verso. Aquele que ouve e pratica. Ouvir, praticar. Dois verbos, ouvir e praticar. Aquele que ouve e pratica será como o homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Isso quer dizer, irmãos, muitas coisas para nós. Ouvir, muitos estão ouvindo. Praticar, quem de fato? E isso é algo que precisa ser levado muito em consideração. Essas palavras que nos faz pessoas sábias, ouvir e praticar, é de fato sairmos apenas do entendimento para ir agora para colocar na prática. É aquele engenheiro civil que estudou na academia como se faz o cálculo para a coluna naquela forma tal, com a bitola da ferragem, do concreto, de toda a estrutura, e na hora de colocar em prática, ele não sabe, porque ele não ouviu direito, não aprendeu, não levou em conta, levou de qualquer forma e não sabe fazer. E assim com tantas outras profissões. Eu tomei só como exemplo. Assim, meus irmãos, é a palavra de Deus. Deus é um Deus que criou todas as coisas, inclusive a mim e a você. Somos dele criatura, ele é quem é o fabricante. E apesar do nosso naufrágio, ele
idealizou, estabeleceu e colocou em execução um plano redentor para que a gente não vá para o inferno. Por amor a nós. Viu o que em nós? Não sei. O amor dele. Simplesmente. E foi lá, pegou pela mão e resgatou. Ele disse, olha, tu merecia o inferno, que é para onde tu escolhesse ir. Mas tu não vai não. Eu te quero comigo. Chega para cá. E assim fez com cada um de nós. E ele fez isso por quê? Ele fez isso por amor, por graça. O favor que ninguém merece. Mas ele diz também, vocês agora me pertencem. Vocês agora receberão agora novas vestes. Vocês agora foram transformados. E estão num processo chamado santificação. Que isso acabará quando o meu filho for aí para buscar vocês de novo. Aliás, você irá mais uma vez para buscar vocês para mim. E isso, meus irmãos, é graça, favor. É bênção nas nossas vidas. Não poderíamos receber bênção maior do que isso. Mas ele disse, vocês agora vão viver a minha vontade. Deus se revelou para nós nas suas escrituras sagradas. E aqui está o padrão de como eu devo viver. Eu devo viver de um testemunho diferente daquilo da minha condição anterior. A minha condição agora é outra, então eu preciso viver agora conforme a vontade desse Senhor. E como é que de fato nós podemos evidenciar a transformação que o Senhor Jesus fez em nós? Através de atitudes e de fé, e de obedecer a Ele graciosamente, espontaneamente, de coração, e não forçadamente cumprindo apenas uma regra. Não, nada de regra. É obedecer em amor a este Deus pelo que Ele fez por nós. E aqui, queridos, existe então o sábio tolo. O que é que o sábio faz? Ele escuta a palavra de Deus e ele agora vai agir de acordo com a palavra de Deus. Este é o sábio. O sábio é aquele que não faz de conta. Ou o cínico que diz assim, eu sei, mas eu não vou fazer. Eu canto, mas aquilo que eu canto não serve como verdade para mim. Porque eu gosto do pecado que eu faço. Eu gosto de nutrir a minha corrupção de alma que eu tenho. E por isso, eu acho até bonito o pastor pregar. Mas aquelas coisas que ele fala lá, aquilo é um negócio muito louco. E eu não estou afim de poder deixar esse pecado, esse pecado, esse pecado, esse pecado. História de orar por inimigo que pegue descendo para o inferno. Que a morte encontre ele hoje ainda. Isto é ouvir e não praticar. Isto é apenas o ouvir e não praticar. Então, este que é sábio, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e os ventos bateram naquela casa, e ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. A rocha que é Cristo. O outro, aquele que ouve estas palavras e não as pratica, aí a negativa apenas da prática, porque ele escutou, mas ele não pratica. Este será com um homem tolo ou insensato, que construiu a casa sobre a areia. E é o que aconteceu. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram naquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. Quando Jesus então fecha, irmãos, o Sermão do Monte, trazendo estas verdades, qual é então a diferença crucial entre aquele que é sábio e aquele que é tolo? Não tem nada a ver com o que acostumamos associar à sabedoria. Conhecimento, muitos anos de experiência, perspectiva, inteligência, insights maravilhosos, etc. Meu Deus. Nem tudo a ver com ouvir aquilo que Jesus disse. Ambos os casos começam, todo aquele que ouve as minhas palavras. A diferença, irmãos, está de fato entre o agir e o não agir. Porque não adianta nós vivermos enchendo as nossas mentes de tanto conhecimento
de tanta filosofia, de tanto conhecimento daqui, conhecimento dali, teologia daqui, teologia dali, e isso não reverbera em uma vivência prática. Então é uma lata vazia, cheia de conhecimento que não serve de nada, zero. Aí a pergunta é: onde vamos chegar? Nenhum problema com o conhecimento, precisamos dele, precisamos estudar, conhecer, teologia. O que aparecer diante de nós, precisamos aprender. Isto é louvável, mas que isso tenha um aspecto prático, senão não serve. É como eu vim para cá e pregar aqui em alemão. O que é que vocês vão entender se não tem ninguém da Alemanha aqui? Eu sei que é assim, 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 assim. Para fazer agora na prática? Não faço. Eu faço o contrário. Então, de que adianta? De que adianta, irmãos? De que adianta nós termos tanto conhecimento, ouvir tanto, ouvir, estudar, ler demais exaustivamente? E eu quero ver agora o que é que vai acontecer. Pronto, meu filho, muito bem. Muito conhecimento, show, amém, glória a Deus por isso. Agora vem cá. Tu vai fazer o que com isso aí? Vamos lá, produza para a igreja, vamos lá. Vamos para o evangelismo. Vamos ganhar almas para Jesus no aspecto de vamos pregar a palavra, vamos proclamar. Tenha atitudes, né, que frutifiquem para que o reino de Deus seja acrescentado através da sua vida, com tanto conhecimento que você tem. Precisamos, irmãos, despertar para isso. É o ouvir, só ouvir. E agir? Não. Pouquíssimo ou quase nada. Devemos então, irmãos, agir sobre eles, praticar, vivenciar em nossa vida cotidiana. Assim torna-se uma evidência clara de fé e satisfação no Senhor em agradá-lo. E queridos, não nos basta ouvir as palavras de Jesus. Não adianta só isso. Para estudar, se inspirar nele, ter esperança, aspirações, sonhos baseados neles e tudo, e aí fique só nisso. Então, queridos, diante desses desafios expressados das palavras de Jesus, eis a grande questão. Como é que então nós vamos, queridos, reagir diante desses desafios? Conheço tanto a palavra, mas eu não consigo, de forma alguma, me controlar na hora da vingança. Aí de que adianta a gente ter ouvido tanto do Senhor, se na hora a gente não consegue pesar e medir aquilo que vamos dizer, como vamos agir, como vamos dar as devolutivas. Como de fato, irmãos, nós vamos amar os nossos inimigos? Como? Conheço tanto das Escrituras, mas na hora de agir, tal qual a palavra de Deus exige de mim, eu fico paralisado, neutralizado, não faço. Me omito, sou covarde. Como de fato nós precisamos encarar essa realidade? Se a condição, irmãos, de abraçar o chamado de Jesus ao amor perfeito for amar os nossos inimigos, será que nós estamos prontos para isso? Será que a condicionante que a palavra de Deus apresenta para nós no chamamento em que o Senhor fez para mim e a sua vida, se a condicionante de tudo isso for amar o próximo, amar o inimigo, não o próximo, não, amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, se esse for o critério, nós estamos prontos para esta realidade? E assim, meus irmãos, nós concluímos o capítulo 5. Domingo próximo, nós vamos começar falando sobre o capítulo 6. E nós temos claras e firmes expectativas de que Deus continuará a nos abençoar e nos ajudar. E que se espera que a minha vida e a sua responda positivamente a tudo isso que foi falado. Que nós saiamos do ouvir, que é muito bonito, mas há um abismo enorme no praticar. Ouve-se, se pratica pouco. Ouve-se 100%, se pratica 5% e acha que está bom. E não está. Graciosamente, e hoje mais uma vez, o Senhor, Ele proporcionou esse momento. Ele trouxe pessoas aqui para até visitar a nossa igreja hoje. Trouxe você que, apesar dessa chuva torrencial que eu imaginei que ia dar muito pouca gente,
Diante de tudo isso, você veio e Deus certamente, Ele separou isso aqui hoje para que a nossa vida fosse abençoada por Ele, para que nós saiamos da condição de apenas ouvintes e a gente dá uma tapeada com a prática e deixa para lá e vamos levando em frente, e Deus sabe, Deus entende, porque afinal de contas eu sou filho, então deixa tudo para lá. E Deus está dizendo, não, não é assim. O meu padrão para você, que é meu filho discípulo, é esse aqui. E a gente precisa viver de acordo com a palavra dele. Amém, irmãos? Fiquemos de pé nesse momento, vamos orar ao Senhor.